Irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 9. Provérbios, capítulo 6, versículo 9. Mais uma vez, Provérbios 6, versículo 9. E talvez pareça curioso a alguns, mas... Talvez pareça curioso, mas eu quero pensar com vocês hoje sobre preguiça. Preguiça. Pastor, mas preguiça? Que tema é esse para trabalhar numa pregação, pastor? Está pensando direito? Mas a Bíblia fala muito mais sobre preguiça do que talvez a gente imagine, né? Então eu queria pensar sobre isso com vocês hoje, lendo Provérbios capítulo 6, versículo 9. Está projetado ali também. Nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Mais uma vez, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, Pai, nós te damos graças por este dia, porque de fato o Senhor nos sustenta até aqui. E o Senhor nos sustenta até este momento em que iremos receber da Tua palavra, Senhor. A palavra, ela é tão somente transmitida pela minha pessoa, pela minha vida, mas ela não provém de mim, Senhor. Ela provém do Senhor, pela revelação da Tua Santa Escritura, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite, Pai, a compreender esta palavra de forma que sejamos edificados, que sejamos ensinados, ó Pai, corrigidos se necessário. Cada um de nós, eu e os meus irmãos, todos nós juntos aqui, que possamos ser de fato edificados pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco, porque nós precisamos ouvir o Senhor. E me ajuda a transmitir esta palavra de uma forma que glorifique ao Senhor e que realmente possa haver edificação do corpo de Cristo para a Tua própria glória. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Nós bem sabemos na prática, né, o que significa preguiça. Mas é importante a gente conceituar, né? Eu gosto muito disso, da gente trazer o significado das coisas, né? Das palavras e tudo mais. E preguiça significa, assim, de uma forma resumida, né? Preguiça é uma aversão ao trabalho, ou rejeição, né? Distanciamento ao trabalho, pouca disposição para trabalhar. Pode ser também ócio, né? Ócio é tempo livre, né? O tempo livre sem trabalho, sem responsabilidades ou obrigações, né? Um tempo dedicado ao descanso. Mas pensando nisso, no ócio em específico, aí alguém pode falar, mas pastor, tempo livre não é ruim, descanso não é ruim, o tempo livre das atividades, do trabalho, das obrigações não é ruim. E de fato não é. Você tem razão, quem pensa nisso desta maneira tem toda a razão. Ócio não é necessariamente ruim, nós precisamos então diferenciar o ócio saudável do ócio preguiçoso, né? É importante a gente pensar nisso, tá? Porque de fato é importante o tempo livre, o tempo de descanso, e para muitos, né, para a grande maioria das pessoas, esse dia é o domingo, né? Esse dia é o domingo, o dia que não se trabalha, né? O dia que se tem para dedicar à família, dedicar à igreja, né? E por mais que, por exemplo, hoje, vamos pensar na nossa realidade aqui, nossa atividade de domingo é pela manhã. Mas para um pastor, por exemplo, é um pouquinho diferente. O domingo é, por assim dizer, um dia de trabalho, né? Vamos colocar desta maneira, os irmãos não me compreendam mal. Mas de fato é um dia de trabalho para o pastor, né? Diferente de outros ofícios, né? Mas é um fato que o ócio saudável, de fato, ele é necessário. Tempo de descanso, tempo com família, tempo de passear, tempo de fazer uma coisa que gosta, isso é muito importante.
Agora, isso é diferente do ócio preguiçoso, né? Aquele pensamento de só querer descansar, só querer não fazer nada, né? Ou fazer nada, né? Só querer ficar livre do trabalho, livre das obrigações, né? Isso é diferente do ócio saudável. Isso é o ócio preguiçoso, né? E vamos pensar primeiro, irmãos, na preguiça física. Pensando no significado da palavra, né? Preguiça, que é a falta de disposição, pouca disposição ou nenhuma, né? Para o trabalho, aversão ao trabalho, né? Nesse sentido. A preguiça física, ela é de fato a falta de disposição para cumprir as responsabilidades que são cotidianas a nós, né? da nossa vida cotidiana. Ela se manifesta através desta falta de disposição. Ah, não tem tal coisa para fazer, não vou fazer. Não quero fazer porque estou com preguiça. Tem tal coisa para arrumar em casa, eu não vou arrumar porque estou com preguiça. E aí acaba caindo também em questões de procrastinação, por exemplo, ou popularmente conhecido como empurrar com a barriga, né? Eu vou trocar esse microfone aqui que ele está chiando muito, só um pouquinho. Alô, alô, som. Não, a princípio não, irmão, obrigado. Aqui só afastar um pouquinho. Ô, cara, obrigado. Joia, brigadão. Muito bem. Então, falei da procrastinação, né, do empurrar com a barriga, do deixar para depois, né? Tem uma adaptação, uma paráfrase que se faz de um ditado, como é que é? Para que deixar para amanhã o que se pode fazer depois de amanhã, né? Fazer um pouquinho diferente, né? Normalmente, para que deixar para amanhã o que se pode resolver hoje, né? Mas o procrastinador, ele faz o contrário. Para que deixar para amanhã o que se pode fazer depois de amanhã? Ou mais além ainda, né? E isso é uma manifestação clara de preguiça. Preguiça física, pensando na preguiça física mesmo, né? E ela se manifesta, além disso, além dessa falta de disposição para fazer o que precisa ser feito, além de se manifestar em procrastinar, empurrar com a barriga, deixar para depois, ela também se manifesta em desperdício de tempo, com coisas fúteis, né? Então, eu não faço o que eu preciso fazer, então eu mato o tempo fazendo outras coisas, para que, de fato, eu não tenha o prazo suficiente para cumprir aquilo que eu preciso. Então, não deu tempo. Não deu tempo, porque eu estava matando tempo com outra, estava investindo, né? Ou gastando, desperdiçando meu tempo com outra coisa. Isto é uma manifestação clara de preguiça. Preguiça, né? E se nós lermos em Provérbios mesmo, nós lemos o capítulo 6, verso 9, né? Se a gente ler logo em seguida, versículo 10 e 11 de Provérbios 6 mesmo, e esse trecho ele fala todo sobre a preguiça, né? Na verdade, vamos ler ele todo, na verdade. Provérbios 6, a partir do verso 6, tá bom? Vamos ler ali, já que a gente está com a Bíblia aberta ali. Diz o seguinte, a partir do verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na estiagem, né? Quando não está chovendo, ela prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento, né? Então veja que o sábio, né, Salomão, ele nos ensina, ele nos incentiva, melhor dizendo, a aprender com um inseto tão pequenininho, um serzinho tão pequenininho como a formiga, porque ela trabalha, ela não tem um oficial ali, alguém que fica supervisionando o trabalho dela, mas o trabalho dela acontece. O formigueiro é construído, ela junta as folhinhas, se a gente olhar num lugar no chão por aí, né, na terra, na grama, a gente vê elas andando com as folhinhas nas costas e elas ajuntam o mantimento dela, né, para que quando chegar o momento ali do inverno, vamos dizer assim, do momento de consumir, elas tenham o mantimento ajuntado antes, né? E muitas vezes, alguns de nós de fato são como a formiga, ajuntam seu mantimento antes, trabalham para buscar o seu mantimento, né? Através do trabalho que o Senhor nos dá. Mas alguns não o fazem. E quando chega o tempo de necessidade, não há mantimento, né?
E isso não se trata nem de uma questão espiritual, isso é uma questão lógica, é uma questão objetiva, né? Então ele nos ensina a aprender da formiga, né? E aí tem esse texto que nós lemos no versículo 9, o texto base, né? Que diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Né? Você só quer saber de dormir. É isso que ele está falando aqui, né? E versículo 10 segue dizendo: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar ou cochilar, né? Um pouco para encruzar os braços em repouso. Estes são os argumentos do preguiçoso, né? Dormir só mais um pouquinho, mais 5 minutos, né? Ficar só mais um pouquinho, é tão bom, né? É tão bom, é muito gostoso mesmo. Mas estes são alguns dos argumentos do preguiçoso. E aí, versículo 11 fala o seguinte sobre isso: assim, com esta atitude, sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, ela vai nos surpreender, vai nos pegar desprevenidos, né? De repente. Isso é muito sério, irmãos. É mais sério do que talvez a gente possa considerar, né? E as consequências de fato da preguiça, pensando na preguiça física ainda, né? Na nossa vida cotidiana, são algumas delas, aliás, antes de mencioná-las, eu quero ler ali Provérbios também, só que no capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó, Provérbios 20, versículo 4. Aqui, ó. Completando o que a gente leu agora, né? Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Ou seja, ele não planta, ele não semeia no inverno, porque está muito frio. Ele não trabalha porque está muito frio. Está muito frio hoje, não vou sair para plantar a semente na minha terra, né? Pensando aqui na figura que ele coloca para nós. Pelo que na cega ou na colheita, né? Assim completa o texto, procura e nada encontra. Provérbios 20, versículo 4. Então, ele fica com preguiça de semear no inverno, porque está muito frio, mas quando chega o tempo da colheita, ele não colhe nada, porque ele não plantou, porque ele estava com preguiça. Né? Então, as consequências da preguiça, né, várias, mas eu quero apenas pontuar algumas. Pobreza material. Pobreza material, porque aquele que não semeia, que não investe, que não trabalha antes, não colhe resultados. Como eu falei, isso é ao mesmo tempo em que é espiritual, porque consta na palavra de Deus, ao mesmo tempo é objetivo. É uma questão lógica. Se não se planta, não se colhe, porque não se vai crescer nada. Isso não é espiritual, isso é objetivo. Mas serve para a nossa vida espiritual também, né? Consequências da preguiça: perda de oportunidades. Né? Às vezes a gente escolhe ficar lá no nosso cantinho, não fazer o que tem que ser feito, e a gente pode perder oportunidades preciosas por conta disso. Sejam profissionais, sejam financeiras, relacionais, né? Por a gente não se posicionar naquilo que precisa ser feito, né? Ministeriais, inclusive, né? E uma outra consequência que eu enumerei aqui também da preguiça é a reputação prejudicada. Reputação prejudicada, né? E olha lá, que lá não gosta de trabalho, não. Que lá é preguiçoso, né? Reputação prejudicada. A gente passa a ter aquela pecha de preguiçoso, de que não gosta de pôr a mão na massa, né? A reputação abalada por conta da nossa própria preguiça, né? Como se a gente desse munição para o outro falar isso ao nosso respeito, né? É mais culpa nossa eu falo nossa de um sentido genérico, tá? Quando eu falo nossa ou quando eu falo você, é um sentido genérico, tá? Mas é mais culpa nossa num sentido de dar munição, dar motivo para que se interprete isso, do que do outro que interpreta, né? Se a gente agisse diferente, não se pensaria isso, certamente, né? E saindo um pouco da preguiça física, a gente pode trazer isso para a preguiça espiritual, né? Preguiça no nosso relacionamento com o Senhor,
né? E da mesma forma como a preguiça é definida como aquela aversão ao trabalho, né? Aquela falta de disposição para trabalhar, para fazer o que deve ser feito, né? Na nossa responsabilidade, a preguiça espiritual ela também é desta mesma maneira, falta de disposição em questões espirituais, em questões ministeriais, em questões de relacionamento com Deus. Trata-se desta preguiça espiritual, né? Falta de disposição, uma negligência em um afastamento das responsabilidades espirituais, né? Preguiça espiritual também, né? E quando a gente fala da preguiça, como eu falei, a gente tem que separar o ócio saudável do ócio preguiçoso, o tempo livre saudável do tempo livre que não é saudável, que está em excesso, que está tendo prioridade sobre a nossa vida, está tomando um lugar que não deveria estar tomando, né? Descansar é legítimo, né? Agora, priorizar isso acima das outras coisas, das responsabilidades, aí tem alguma desordem, tem alguma coisa errada, né? Seja psicologicamente, seja espiritualmente, seja fisicamente, enfim, né? Envolve físico, envolve a saúde também, né? Mas quando a gente fala de preguiça, não é apenas um desejo intenso por apenas descansar, apenas se eximir da responsabilidade do trabalho, mas também caracteriza um desprezo, um desprezar e um descuidar daquilo que Deus nos confiou. Uma negligência com aquilo que Deus nos confiou, né? No sentido das práticas espirituais, né? Da oração, né? Acho que aqui eu posso ficar tranquilo porque ninguém certamente nunca teve preguiça de orar. Aqui eu creio. Amém? Misericórdia. Amém? Amém, irmão. Você é crente mesmo, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Ou misericórdia para alguns de nós, né? Misericórdia para alguns, para o pastor, tá? O pastor está na lista também, né? É a gente descuidar, desprezar as questões espirituais que Deus colocou sob os nossos cuidados, de oração, de buscar o Senhor, de conversar com o Senhor, de ler a palavra, de leitura, de buscar aprender mais sobre a pessoa de Deus, de quem Deus é, porque é isso que, afinal de contas, que a palavra nos ensina. A palavra é toda sobre o Senhor Jesus. E quando nós não a lemos, nós, por preguiça, nós estamos desprezando aquilo que o Senhor nos deu para conhecê-lo, né? Por preguiça, né? Quando nós e aí fica para cada um de nós pensar, né? Isso se manifesta também em frequência aos cultos, né? Nós somos corpo de Cristo, né? Nós somos corpo de Cristo. Então, aqui, nesse tanto de pessoas que estamos nós reunidos aqui está o corpo de Cristo. Aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus, amém? Então, nós somos corpo de Cristo aqui. Mas muitos, e aqui não estou apontando o dedo para A, B ou C, eu estou falando de forma geral, isso é para todos nós, tá? A preguiça espiritual ela pode alcançar alguns a ponto de a frequência dos cultos ser abalada. Não vou no culto hoje, não tá muito frio, né? Eu tô com preguiça, puxa, tal. E é legítimo nós ficarmos com a nossa família, com a nossa casa, tá tudo bem. Teve uma pessoa que eu conversei ontem, falou: pastor, amanhã é dia dos pais e tal, então nós vamos estar ali com a nossa família, um pouco longe, tudo mais, tal. Tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Falávamos ontem sobre família, né, irmão? Conversávamos ontem ali na mesa sobre isso. Tá tudo bem. Agora, tem uma situação, é a família, né? Uma das prioridades que deve estar no nosso coração também. Mas muitos de nós deixam a preguiça espiritual tomar conta a ponto de não vou assistir online, né? Até eu nem coloco online aqui porque, primeiro, que é mais um trabalho, é mais mão de obra, é mais material que precisaria, é mais tempo para fazer, mais ferramentas, enfim. E precisaria de alguém para cuidar e tudo mais. Mas é um motivo também. Porque esse negócio do online, que foi muito bom lá na pandemia, teve a sua serventia certamente, e tem hoje ainda, mas isso potencializou, de certa maneira, a preguiça espiritual de o cidadão
levantar, tomar o seu banho, botar uma roupa e vir para a igreja. Né? E o culto online foi, eu entendo que ele foi um substituto por um tempo determinado, ou tem as suas ocasiões específicas, alguém que está doente, tudo mais, enfim. Mas ele não pode ser um substituto de nos reunirmos como corpo de Cristo aqui. Né? Isso muitas vezes potencializa a preguiça espiritual, a frequência aos cultos, né? Nesse sentido. E essa preguiça espiritual ela pode se manifestar também em falta de disposição em servir na igreja local, onde nós estamos inseridos, né? Pode se manifestar desta maneira. Olha, eu vou lá, eu gosto do pastor Rafael, vou lá na IPI Ebenezer e tal, mas eu vou lá, participo, assisto o culto, né? Mas eu não vou me envolver. Eu não tenho tempo para isso hoje, né? Então, a hora que ficar mais tranquilo, que a correria diminuir, aí eu posso pensar em me envolver um pouquinho mais. Né? Isso é manifestação de preguiça espiritual. Né? E eu já me encaminho aqui para finalizar minha fala, um pouquinho mais breve hoje, mas pensa comigo no bicho preguiça. Eu não estou falando aqui de forma pejorativa, de fato tem um animal e nós bem sabemos disso, né? Esses dias a gente foi no zoológico, acho que não tinha lá, né, bicho preguiça. Tinha, amor? Não, né? Não tinha. Mas bicho preguiça, aí eu fui dar uma olhada, né? Eu estava pesquisando sobre isso, fui dar uma olhada. O bicho preguiça é bonito, acho bonitinho aquele bichinho, acho bem bonitinho ele. Tem uma carinha bonitinha. Mas ele dorme a maior parte do seu dia, né? Ali, média estimada de 15 a 18 horas por dia, das 24 horas, é quase 3/4, né? Quase 75%, ali 18 horas, né? Quase 75% de um dia ele passa dormindo, né? E quando nos momentos em que ele está acordado, nós bem sabemos, ele se move muito lentamente, né? Muito lentamente. E até agora nós estamos falando do bicho preguiça, tá? Por enquanto. E ele tem aquela carinha dele, né? Aquele sorrisinho. Eu acho ele bonitinho, eu acho um bichinho bonitinho mesmo, de verdade. Mas se a gente pegar essas 3 características assim, muito superficiais que eu trouxe aqui sobre esse animal, né? Bicho preguiça. Ele fica adormecido na maior parte do tempo, né? Talvez alguns de nós, que Deus tenha misericórdia de nós, esteja se assemelhando a isso. Adormecido na maior parte do tempo, espiritualmente. Ele dorme praticamente aí, vamos arredondar para cima, né? Quase 3/4 do seu dia. Imagina se nós passarmos adormecidos espiritualmente 3/4 da nossa vida. E aí quando ele está acordado, falei, né? Nós bem sabemos, ele se move devagar, né? E muitas vezes o Senhor está nos chamando para as nossas responsabilidades e nós estamos nos movendo bem lentamente em direção a Ele. Porque quando acabar a correria, aí eu faço. Quando acabar a correria, quando eu cuidar de todas as minhas coisas, aí eu vou me comprometer. E eu falei que eu achei ele bonitinho, né? Aquele sorrisinho dele, né? Só que muitas vezes, quando nós somos confrontados com este tipo de princípios, de palavra, nós também talvez nos assemelhemos ao bicho preguiça e a gente coloca um sorriso amarelo no rosto. Romanos 12:11. Quando fala em Romanos 12, abra lá comigo, por favor. Eu quero encerrar com este texto aqui, com esta fala. Romanos 12, quando nós falamos de Romanos 12, nós bem pensamos, né, naqueles 2 versículos iniciais, né, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, né, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Texto lindo, né?
para que possam compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus, né, por este texto, por esta verdade que Paulo escreve. Mas, lá na frente, um pouquinho depois deste trecho, no capítulo 12 mesmo, no versículo 11, diz o seguinte, ó, Romanos 12, 11. No zelo, ou no cuidado, né, não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Vou repetir. Está projetado ali também. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Talvez em algumas versões esteja diferente, mas remisso, ele significa negligente. Negligente e também preguiçoso. Talvez alguém tenha alguma versão, não sei, mas tem versões que coloca ali, não sejais preguiçosos. Não sejais preguiçosos, não sejais remissos, não sejais negligentes. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que ele está nos dizendo aqui, ó, é que a preguiça, fala, não sejam remissos, né, não sejam preguiçosos. A preguiça, seja ela espiritual ou não, ou física, ela apaga o fogo do Espírito Santo em nós. Porque afinal de contas ele está falando, ó, vou ler aqui na tela aqui, né? Nunca falte a vocês o zelo, né? Ou na outra, que aqui é a NVI, né? Na minha versão ali está, não sejais remissos, né? Não sejais preguiçosos. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então ele traz uma ideia de oposição. Não sejam preguiçosos, não sejam remissos ou negligentes, mas sejam fervorosos. Fervor, até na palavra original, que se a gente for pesquisar, e eu dei uma olhadinha lá, fervorosos é justamente, remete a fogo. A fogo, a estar fervendo, a estar em alta temperatura. Isto significa que aquele que vive de uma forma preguiçosa apaga o fogo do Espírito na sua vida, no seu coração. Ou seja, ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A preguiça atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E a palavra fala, Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. E aqui ele fala, não sejam preguiçosos, mas sede fervorosos de Espírito, porque senão o Espírito no coração de vocês vai se apagar. Vai se apagar. Né? Nós lemos lá em Provérbios, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E aí se nós pudéssemos eventualmente completar com mais uma pergunta retórica, né? Que é o que ele apresenta aqui. Até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai ficar apegado no teu sono? Até o Espírito Santo se apagar em você? E isso é para nós, irmãos, e não se enganem, isso é para o pastor também. É para o pastor, é para os presbíteros, é para os diáconos, é para os irmãos que tocam, é para todos nós, independente de responsabilidades dentro da casa do Senhor. É para todos, é para o cristão isso aqui. Tá? Antes de ser para o pastor Rafael, é para o cristão Rafael, para a pessoa Rafael. Antes de ser para o presbítero João Batista, é para a pessoa João Batista. Antes de ser para a diaconisa Iraides, é para a pessoa Iraides. E para cada um de nós, para o Flávio, para a irmã Amélia, para a irmã Odete, cada um de nós. Para mim e para você. Este questionamento é para nós. Nós temos sido preguiçosos espirituais? Se sim, em que área? E não é para responder para mim. Não tem que responder nada para o pastor. Tem que responder para o Senhor. Porque é Ele que está nos questionando hoje. Rafael, você está sendo preguiçoso espiritual em que área? Ou então, Rafael, vamos mudar a pergunta. Rafael, você sabe em que área que você tem sido preguiçoso espiritual? Tem que mudar isso aí.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine e nos renove as forças para que, se nós estivermos preguiçosos espiritualmente, que esta situação seja mudada, e isso precisa do nosso posicionamento. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Te convido em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti porque cremos que, mais uma vez, a Tua palavra ela nos ensina, Senhor. A Tua palavra ela nos incentiva, ela nos anima, Senhor. E quando necessário também ela nos alerta e nos corrige, Senhor. Nós somos gratos a Ti por isso, porque de fato isto é uma evidência, uma grande evidência, Pai, uma grande comprovação da Tua palavra de que o Senhor de fato se importa conosco como um verdadeiro Pai. Porque a Tua palavra diz que pai que há que não corrija o seu filho, mas o Senhor corrige aquele a quem o Senhor ama, o Senhor ensina aquele a quem o Senhor ama. E o Senhor nos ensina a nós hoje, ó Pai. Obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor nos mostra um caminho a mim e aos meus irmãos, ó Pai, um caminho em que talvez alguns de nós estamos seguindo, mas que precisa ser mudado, Senhor, em que precisa haver posicionamento nosso, Senhor, em questão de compromisso, em questão de despertamento, literalmente, ó Pai, de deixar preguiça de lado e sermos despertados, ó Pai, para uma vida de comunhão plena com o Senhor. Eu sempre gosto de lembrar isso, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz para que nós vivêssemos mais ou menos, para que nós sobrevivêssemos, mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Mas muitas vezes a preguiça talvez não esteja nos deixando desfrutar desta abundância de vida que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine, Senhor, nos ajude mesmo, Pai, a vivermos de uma maneira diferente, Senhor, a vivermos de forma a não apagar o Teu Santo Espírito em nós, mas que possamos ser fervorosos, e o texto completa, antes sejam fervorosos, servindo ao Senhor. Quando nós não estamos tomados pela preguiça, quando nós estamos fervorosos em comunhão com o Senhor, automaticamente haverá disposição em Te servir, Senhor. Então que assim seja comigo e com cada um dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a nos posicionarmos, Senhor, aqui onde nós estamos inseridos, a uma vida ativa com o Senhor, a uma vida de novidade diante de Ti, ó Pai, e para a Tua própria glória, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, cada um de nós.